Olá, 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 muito boa noite, pessoal. Eu sou Marcele Rodrigues, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um tema muito importante, que é: entenda como você funciona e saiba o que fazer com isso. Hoje eu vou falar um pouquinho só de um método que eu utilizo e é muito bacana, didático e eficaz na clínica, tá? Com os meus pacientes. Bom, a terapia cognitiva comportamental, ela fala bastante que a maneira como nós pensamos, ou seja, a significação que eu dou à situação, ao ambiente, ao que está acontecendo, me traz pensamentos, que a gente chama de pensamentos automáticos. Então, a maneira como a gente pensa influencia diretamente a maneira como a gente se sente, as nossas emoções, os nossos sentimentos e a maneira como a gente se comporta, que são as nossas atitudes. Então, para explicar um pouquinho, para as pessoas entenderem a diferença, às vezes eu percebo que elas respondem através de um pensamento quando eu pergunto o que elas sentiram naquela situação, naquela ocasião, tá? Então, vamos pensar aqui em situações das quais ela é ativada negativamente, em que emoções negativas são ativadas. Então, muitas vezes eu pergunto: como é que você se sentiu em determinada situação? E a pessoa fala: eu acho que eu sou vulnerável. Não, mas o que você sentiu ao pensar que é vulnerável? Aí a pessoa vai lá e me responde alguma coisa. O meu objetivo aqui é, através de uma didática, que é o meu famoso abacate. Depois eu vou pedir para o nosso marketing, tá bom? Porque eu acho que tá saindo ao contrário por conta da câmera. Eu vou pedir para o nosso marketing fazer um bem bacana para eu compartilhar com vocês, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Mas faz de conta que isso daqui é um abacate aberto, tá bom, pessoal? Isso daqui é o seu funcionamento, o meu funcionamento, todos nós temos abacates. Existem abacates positivos e abacates negativos. Eu vou me ater aqui aos negativos para que vocês entendam mais rapidamente, né, como lidar com os seus problemas, com aqueles pensamentos que invadem a sua cabeça, com aquelas emoções negativas, e você começar a entender como você significa isso e todo o encadeamento que isso vem, né, venha fazer na sua vida, tá? Então, esse caroço de abacate aqui é um caroço duro, é um caroço rígido, não é mesmo? Um caroço que geralmente a gente joga fora. Trazendo para a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente diz que esse caroço aqui são as nossas crenças nucleares. E o que são crenças? De uma maneira bem resumida, porque a intenção aqui não é fazer terapia, pelo contrário, né? Isso aqui, esses vídeos, não substituem a terapia. Se alguém se identificar de alguma forma, seria bem interessante, se não estiver conseguindo lidar com a situação, que procure um psicólogo. E nesse momento de quarentena, é importante frisar que o Conselho Federal de Psicologia autoriza, tá? Isso já é autorizado há muito tempo, sessões online. E eu convido, para quem tem até uma certa resistência, que acha que não é a mesma coisa da presencial, que tente fazer, porque tem a mesma eficácia, é muito bacana, né? E nesse momento a gente precisa se adaptar a essa realidade, a esse momento que a gente está vivendo, que está sendo difícil para todos nós. Mas voltando aqui para o abacate, as nossas crenças nucleares, assim como o abacate, como esse caroço, são crenças duras, rígidas, são crenças que a gente tem dificuldade de quebrar, tá? Elas geralmente são resultados das nossas experiências de vida. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, porque eu prefiro fazer com os próprios exemplos do paciente. Mas a título aqui de vídeo, para dar uma exemplificação, eu vou criar uma situação, tá bom? Hipotética, e para que vocês possam entender melhor como funciona esse abacate. Bom, vamos fazer de conta que Joãozinho, né, em determinada situação da vida dele, lá quando criança ainda, na escola, ele tinha uma professora, né, recém-alfabetizado, ele tinha uma professora que gostava que os alunos lessem em voz alta, né, que apresentassem, que fossem na frente para ler, enfim, enquanto os outros colegas acompanhavam, né? E um belo dia, Joãozinho foi lá expor e fazer a sua leitura na sala de aula. Ele simplesmente, naquele dia, por algum motivo, ele gaguejou, enfim, ele se sentiu um pouco nervoso pela exposição, que é muito comum com muitas pessoas, e os coleguinhas riram dele. Naquele momento, imediatamente,
Joãozinho, né, se sentiu constrangido, sentiu vergonha, sentiu, digamos, muita tristeza, porque em uma determinada situação nós podemos ter um misto de emoções, certo? Esse misto de emoções, geralmente, para que a gente possa exemplificar, a gente pega aquela mais intensa. Então, digamos que naquele momento ali, Joãozinho tenha se sentido incapaz, né? E imediatamente ele começou a ter pensamentos de que não daria conta, de que ele estava passando vergonha, de que as pessoas não iriam mais aceitar, assim, gostar do que ele faz, do que ele fala. Ele ficou arrasado com aquela situação, os colegas riram dele e a professora, naquele momento, né, não teve, digamos assim, não teve tato para lidar com a situação e apenas pediu que Joãozinho se sentasse. Então vamos pensar que uma criança, ela tem uma dificuldade, às vezes, de contar para os pais, principalmente nós adultos. Temos dificuldade, às vezes, de falar de coisas que nos constrangem, né? Não é verdade? Então, vamos imaginar que Joãozinho, lá com aquela pouca idade, 7 anos mais ou menos, ele chegou em casa, não comentou aquilo com os pais, ele não teve assessoria terapêutica, não fez terapia, enfim. E ele guardou aquilo com ele. Aquilo foi uma coisa traumática que marcou ele. E aí, todas as vezes que Joãozinho teria que ter aula com essa professora, ele já começava a ficar ansioso, começava já a ficar, digamos assim, com medo, né, com essa ansiedade de antecipação, prevendo que as pessoas iam rir dele novamente, que os coleguinhas, que ele ia passar constrangimento, que ele iria gaguejar, iria errar. E aí, ele começou a ter uma série de pensamentos que começaram a despertar e a criar, digamos assim, quase que uma pessoa, sabe? Joãozinho passou a acreditar nesses pensamentos, que a gente chama na TCC de pensamento disfuncional. É aquele pensamento automático que surge automaticamente em nossas cabeças, independente da nossa vontade. Então, voltando aqui para o nosso abacate, essa casquinha aqui do abacate é o que a gente chama de pensamento automático. É o nível mais superficial aqui, e na terapia geralmente a gente vai de fora para dentro, tá? Mas essa casquinha do abacate, esses pensamentos automáticos, eles surgem e eles vão sendo reforçados, mesmo que sem querer, por nós, inclusive, com o passar das situações que a gente começa a tentar evitar aquilo que é aversivo, aquilo que ele imaginava, que ele começava a pensar que poderia gaguejar, poderia passar vergonha, poderia passar constrangimento, que as pessoas poderiam rir dele. E aí ele vai acreditando nisso e começa a evitar situações. Quanto mais a gente evita, nesse caso aí específico que eu tô falando, o Joãozinho, ele criou como uma compensação, uma estratégia de compensação, que é um comportamento que a gente adota para amenizar, para lidar, para diminuir. A gente acha que está diminuindo a força da crença, do caroção de abacate, daquele caroço duro e rígido. Mas, na verdade, nós estamos, sem querer, reforçando. Então, o que é que acontece? Todas as vezes que ele evitava, ele fazia com que a crença ficasse cada vez mais sólida e mais rígida, ok? Então, enquanto ele evitava, ele estava bem. A crença de incapacidade, de fracasso, não estava vindo à tona. Importante frisar que quando a gente tem uma crença, não significa que a gente seja ela, mas nós nos sentimos daquela forma e, por conta dos pensamentos, da interpretação que nós damos aos fatos, a gente termina acreditando que ela é verdadeira e a gente vai se guiando por isso, ok? Só que, pra mim, o maior vilão da história, gente, não são as crenças. Não é o que acontece com a gente que nos define, mas o que é que a gente faz com o que acontece de aversivo, de ruim, ou que incomode. O que é que a gente faz é que faz a diferença. Então, nesse meio aqui do abacate, ok? Que é a fruta que a gente come, nós na TCC colocamos isso aqui como regras e condicionais. Regras são coisas que definem o nosso comportamento, são coisas imperativas, são coisas assim, eu preciso, né? Eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo. E coisas que a gente geralmente, como define o nosso comportamento, a gente se guia por aquilo ali e a gente termina por reforçar mais ainda. Porque o comportamento, ele é muito forte. Quando a gente faz ou tem determinado tipo de comportamento, a gente reforça mais ainda o que já estava sendo reforçado pelos nossos pensamentos automáticos, tá? Então, eu vou dar uma regra
de exemplo, pegando o Joãozinho novamente. Digamos que o Joãozinho, por conta da crença que ele adquiriu, né, lá na infância, na escola, que ele simplesmente tenha a seguinte regra. Por conta da crença de incapacidade, ele tem a seguinte regra: eu não posso falhar, eu não devo me expor. Se eu me expor, eu posso passar vergonha. Então, condicionais também de sim, então, ok? E aí, cada ser humano é subjetivo. Nós podemos ter crenças, a mesma crença, mas cada pessoa funcionar de uma forma diferente. Eu tô explicando isso aqui pra vocês porque é essencial que, para que você possa fazer qualquer tipo de mudança na sua vida, primeiro você precisa identificar o que está acontecendo. Então, em qualquer situação em que você se sinta um incômodo, a dica aqui que eu dou é: suas emoções são seu guia, ok? Se você ficou com vergonha, por exemplo, ou começou a sentir uma ansiedade, o que é que estava passando na sua cabeça naquele momento em que você sentiu aquilo? Se pergunte isso. Porque isso que está passando na sua cabeça, o significado desse pensamento para você, é que vai trazer a sua crença. Então, trazendo o Joãozinho. Digamos que ele já adulto, ele arrume um emprego do qual ele tenha que fazer muitas exposições, muitas apresentações, muitas reuniões, tenha que estar o tempo inteiro com pessoas, e nesse momento o que acontece? Todas as vezes, já por ter esse repertório, né, desde pequeno, por não tratar isso, não criar nenhuma estratégia para deixar de reforçar isso. Qual é a estratégia mais simples e que talvez seja mais fácil para ele lidar? Evitar. Só que aí ele vai para um emprego muito bom e tal, e aí ele faz parte do cargo dele, ele se expõe, fazer essas reuniões e apresentar e tal. Então isso vai crescendo muito o nível de ansiedade de Joãozinho, isso vai trazendo uma série, né, trazendo um pouco o funcionamento do cérebro. Eu vou deixar para um outro momento isso, mas cargas de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, isso pro organismo vai dando alertas, isso vai deixando o Joãozinho cada vez com mais medo e mais ansiedade. E aí ele passa a ter insônia, enfim, passa a ter vários prejuízos por conta dessa crença e por não saber como lidar com ela. Por isso que é tão importante, né? Terapia ou psicologia não serve apenas para quem tem um transtorno estabelecido. Serve para quem está com determinadas crenças, determinados incômodos e não está conseguindo entender muito bem, identificar sozinho e precisa aprender a lidar com isso e fazer alguma coisa com isso. Porque se você não fizer alguma coisa com isso, o que é que vai acontecer? Você vai continuar mantendo, perpetuando aquilo, e cada ano que se passa, você vai reforçando mais e mais. Então isso se torna cada vez mais difícil de ser ressignificado. Mas tudo pode ser modificado, desde que eu queira. Lembrando que para ressignificar e modificar qualquer coisa, é preciso que haja um incômodo. Não existe uma mudança sem incômodo. Porque quando incomoda é quando você sente que de fato a crença está ativada. Então, em que situações, quais são as situações gatilho que me fazem me sentir incapaz, ansiosa, que fazem Joãozinho se sentir incapaz, ansioso, com medo, achando que vai passar vergonha, que vai dar branco, que as pessoas não vão gostar do que ele fala e por aí vai. Então, ele começa a ficar, né, se expondo a essas situações, porém, sempre evitando, sempre falando pouco, não dando o melhor dele, com medo de que ele realmente passe vergonha. Então, se Joãozinho não quebrar, por que é que as regras são as vilãs pra mim? Porque por conta das regras de se eu me expor eu posso passar vergonha, se eu me expor eu posso, sei lá, as pessoas podem não gostar do que eu tô falando, as pessoas podem não concordar, e isso faz com que eu me sinta pior, rejeitado, fique triste, fique mal, que não seja aceito. Inclusive outras crenças podem surgir daí, tá bom? Como encadeamento, por isso que uma coisa às vezes vai puxando a outra. E é tão importante que a gente aprenda a lidar com isso, porque senão vai se misturando tudo e a gente pode terminar com um transtorno de ansiedade, com uma coisa mais severa, né? Com aqueles pensamentos que invadem a cabeça da gente o tempo inteiro e a gente não sabe mais como lidar com aquilo. Então, Joãozinho, digamos que ele não faça nada para quebrar essas regras dele. O que seria quebrar essas regras dele? Ele começar a se expor, a Marcélia, mas ele se expor significa que ele vai ficar mais ansioso, que ele vai
ter mais pensamentos assim. Então, eu vou, no próximo vídeo dessa série, se você quiser saber como lidar, como aprender, eu só fiz explicar o funcionamento. Se você quiser aprender como lidar com isso, deixa o teu comentário, inclusive, aqui, do que é que você aprendeu com isso, se você começou a colocar em prática, a refletir sobre isso e isso começou a fazer algum sentido para você. Se você consegue perceber algum tipo de crença que você possa vir a ter, tá? Então, crença é o significado. Então, Joãozinho, o que é que significa para você passar vergonha, as pessoas rirem de você? O que é que isso diz sobre você? Ah, significa que eu tô fracassando, que eu tô sendo incapaz. Então, Joãozinho tem uma crença de incapacidade, de fracasso. Que estratégias de compensação Joãozinho utiliza? Ele pode evitar, ele pode se expor o mínimo possível, ele pode utilizar mais a leitura e menos o falar, olhando para as pessoas, apresentando, ok? Então, a gente vai criando várias estratégiazinhas para driblar. Mas aí chega uma hora que a coisa vai apertando e que a gente não aguenta. Nosso corpo não aguenta, a nossa mente não aguenta. E como nós estamos com todos esses integrados, a mente, as emoções, o fisiológico e o corpo físico, o energético, ok? A gente precisa cuidar de cada um desses, porque senão a gente de fato leva um adoecimento e os sintomas começam a vir. Então, se você gostou, deixa o teu comentário. Se você tem alguma dúvida, por favor, deixa o teu comentário, tá? Deve aparecer em algum lugar desse vídeo aí, algum botão para você clicar, alguma coisa para você. Se você quiser se inscrever também, seguir o nosso canal, já coloca teu joinha aqui, já se inscreve, para que você possa receber essa série de como você aprender e começar a lidar, a identificar. E de repente, quando você começar a identificar, isso vai te dar um norte de que talvez você precise começar a dar atenção àquilo que você nem percebia que tinha, que inconscientemente estava atuando e prejudicando a tua vida em vários aspectos, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção, tá? Eu aguardo vocês no próximo vídeo e até!